Olá pessoal, vamos continuar nosso curso de planilhas intermediário. Nós vimos na aula um gráfico de Gantt, né, que é uma tabela basicamente interativa, né, para visualização de projetos. E na aula 2 a gente viu algumas funções de soma, com algumas condições especiais para facilitar a nossa vida. E agora a gente vai ver algumas funções estatísticas. Uma primeira função estatística que eu posso obter aqui, claro, estou usando a nossa planilha de dados já conhecida aqui, né, de estados aqui, região, preço de algum produto, número de itens, né, que a gente pode vender esse produto e o total, fazendo a multiplicação das planilhas aqui das células. Então, o que acontece? A primeira função estatística interessante que a gente pode obter, né, a gente poderia, por exemplo, eu quero saber qual é o estado que vendeu mais itens. Então, eu venho aqui, por exemplo, escrevo igual, né, máximo. Ele vai encontrar o valor máximo em intervalo predeterminado. Selecionei aqui, ó. Então, ele entregou que o valor máximo de itens foi 153. A gente pode obter aqui, né, no nosso estado do Pará, aqui, a gente tem 153 itens, é o maior valor do intervalo aqui. Poderia também fazer o mesmo para os valores, né? Posso aqui vir, selecionar o intervalo de valores. Ele vai me entregar que o maior valor foi de 34.408,17. Como a gente pode ver aqui também que é no Pará, né? Além disso, a gente pode também obter aqui o valor mínimo no intervalo desejado. Ó, mínimo. Aí seleciona aqui, por exemplo, o mínimo dos itens. Quem foi o estado que menos vendeu? 32. Se a gente for aqui na nossa tabelinha, a gente vê que 32 é aqui em Pernambuco, né? Então, vê como ele já vai direto, do que é muito mais rápido do que a gente poderia, por exemplo, ficar procurando aqui qual é o menor valor. Então já é uma função útil para uma planilha que for muito maior, né? Além das funções máxima e mínima, a gente tem também a média. Como é que a gente tira a média de intervalo aqui? É de simplesmente média. Seleciona aqui o nosso intervalo. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, de valores, né? Aí eu venho Ctrl Shift, seta para baixo. Mais uma vez, porque tem as células vazias aqui, que vão ser úteis daqui para frente. Então a gente vê aqui a média. Ele tirou que a média é 17.387,50. Claro, a gente sabe que a média aritmética é a soma de tudo dividido pela quantidade. Mas nesse caso, como a gente tem células vazias aqui, ó, ele não conta essas células vazias. A gente pode tirar essa prova, por exemplo, se a gente colocar um valor qualquer aqui, por exemplo, vou colocar 1. Se eu colocar 1, é óbvio que essa média vai diminuir, né? Porque eu aumentei a quantidade, aumentei o denominador. Então a média vai ter que cair. Aí é uma prova que ele não conta essas células. Por exemplo, ó, se eu colocar 1 aqui e 1 aqui, ó, a média caiu. Percebam que ele não conta na média essa célula, apesar do intervalo ele abranger essas células que a gente passou aí. Então isso aí é a função média, né? Ó, então a média de vendas total de arrecadação em todos esses estados aqui foi 17.387,50. Como a gente pode observar aqui. Perfeito. Então agora a gente pode fazer o quê? A gente pode agora passar, né? E se agora eu quiser, sei lá, contar quais são o número de células não vazias no nosso estudo aqui, né? Como é que a gente pode fazer isso? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer contar. Fazer conte vazias, conte valores. E seleciona o nosso intervalo. Ele vai agora contar quantas células não vazias a gente tem no nosso intervalo aqui. Então a gente dá um OK. Então ele entregou que a gente tem 15 células não vazias. De fato, aqui a gente tem 17 estados, né? Sendo que 2 não venderam nada. Então ele pegou só esses que têm as células não vazias, que são 15, né? Aí, claro, se tem a de células não vazias, tenha também a de contar células vazias, óbvio. E essa função é conte.vazio. Vou selecionar aqui. Contar vazio. Perdão. Contar vazio.
e seleciono o intervalo aqui. Dou um Enter. Ó, ele entregou aqui que tem 2 células vazias. Isso aqui é muito útil, de novo, né? A planilha é muito grande. Eu estou com uma célula que está atrapalhando às vezes. Aí a gente vai verificar quantas células são essas e poder corrigir algum possível erro que pode dar nos nossos programas, né? Nossa análise de planilha. Perfeito. Agora é o seguinte, e se eu quiser uma função para identificar o número de células em certo intervalo que contém, por exemplo, uma informação numérica? Por exemplo, eu poderia, uma planilha, a gente sabe que algumas planilhas são bem bagunçadas, eu poderia ter aqui, sei lá, uma informação de vazio, por exemplo. Aí de novo, vazio. Mas eu quero só contar aqui, vazio também. Vazio. Isso aqui é só para diferenciar número da string, né? Que é um dado de texto, né? Por exemplo, aqui nesse caso. Aí eu quero qual é a célula que contém informações só numéricas. Eu poderia aqui analisar essa célula dos itens, né? E vir aqui igual continue. Continue. E vai contar só os números. Então, venho no intervalo. Ó, então são 15 células nesse intervalo e contém apenas informações de números. Eles excluem os resultados de string ou de texto que podem ter na nossa planilha aqui, né? Perfeito. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Obrigado, até a próxima aula.